transmissores mais evoluídos. Por isso que é legal estar com essas crianças, porque elas geram já um quanto energético melhor. É tão inteligente esse sistema que a nossa vontade pode inativar um neurotransmissor ou deixá-lo funcionando. Aí você fala assim, cara, mas espera aí, eu sempre tive emoção, não sabia de nada disso. Como é que eu vou mudar agora? Agora você sabe, não tem mais desculpa. Agora não tem mais desculpa. Emoções são energia. Tudo é energia. Nós somos geradores de energia. Geradores e captadores de energia. O que nós estamos falando é de que fazer com essa energia. Como dosificar essa energia. Né? Então, nós somos, o que a Sheliana das Pleiades me falou um dia foi assim: compreenda-se como um ser vulnerável, frágil e que vai errar muito ainda até só acertar. Se você conseguir se compreender, você pode atingir o auto-perdão. E quando você se perdoar, você vai se amar. Ao se amar, você vai deixar de gerar karma para você. Agora, você está imersa nessa humanidade por pura afinidade vibratória. Se você é capaz de se compreender como um ser frágil e vulnerável que ainda vai errar muito, estenda essa compreensão para todos os demais. Se você for capaz de se perdoar, você será capaz de perdoar o outro, por compreendê-lo e, acima de tudo, pedir perdão. Porque é muito difícil pedir perdão. E quando você for capaz de se amar, aí sim, você será capaz de amar o seu próximo. Simples, né? A civilização dela é mais evoluída que a nossa. Já passou pelo que a gente... Já passaram pelo que nós estamos passando e aprenderam. Né? Então, veja, nós somos todos iguais. Um tem que apoiar o outro, um tem que amparar o outro. Se eu estou orando com alguém que está com doença, e eu agora entendo, eu posso ser muito mais do que acolhedor. Eu posso ser um direcionador de energia. Eu posso ir conversando e ajudando, e me ajudando, por compreender exatamente o que eu sou e o que eu estou fazendo comigo. Vocês concordam? Os bloqueios energéticos que nós temos de outras vidas é que trazem todo o problema de hoje da nossa encarnação. Porque a gente nem sabe por que age assim, mas a gente age assim, não é verdade? Imaginem se nós soubéssemos quem somos, da onde viemos e o que já fizemos. Imaginem se nós tivéssemos o conhecimento das encarnações anteriores, como nós nos portaríamos. Provavelmente não ia ter hospital suficiente. Porque a verdade é que a gente, por causa da imaturidade que ainda nos caracteriza, que já foi pior antes, nós falhamos muito, né, com a lei da fraternidade. A gente erra muito. E quando a gente chega a um determinado ponto da nossa evolução, a gente tem vergonha. A gente se cobra, né? E quando a gente se cobra, o nosso corpo padece. Você quer dar um intervalo? Então vamos dar um intervalo, pessoal? Depois a gente... Ao vivo, do Movimento Espírita Francisco de Assis. Os nossos irmãos de franciscanos estão todos aqui. Quem tem olhos de ver, sensibilidade de sentir. Né? Voltamos, então. Nesse momento, então, vamos dar continuidade ao seminário com a doutora Mônica. E também quero avisar aos nossos amigos ouvintes da cidade de Naviraí e aqueles ao redor de Naviraí, está lá acontecendo a primeira Semana Espírita. É lá onde mesmo? Na sede comercial. Associação Comercial. Tá? Então, quem está por aí, não percam Margarete Áquila daqui a pouquinho, às 19 horas, né, Munir? 19h30, Margarete Áquila, lá em Naviraí, para todos os nossos irmãos. E hoje, daqui a pouquinho, eu falo da programação nossa. Passando para a doutora Mônica. Bom, vamos continuando, então, que a gente só tem agora 40 minutos para o rádio.
Então, assim, a desvitalização do nosso perispírito devido às nossas doenças emocionais, e todos temos, tá? Provocam, o corpo é o mata-borrão do perispírito, então, coitadinho, absorve tudo. Vejam, isso aqui é um câncer de mama, tá? Inveja, vaidade, ódio são questões predisponentes. De forma nenhuma julgando a qualquer ser vivo, de forma alguma. Mas é um exemplo que a gente pode usar porque ele é certo. Você, em outras encarnações, foi uma mulher linda, maravilhosa, etc. e tal, que prevaricou na parte sexual, na parte de judiar das pessoas, homens e mulheres. Da sua vaidade é o seu problema. Aí você, quando vai encarnar, você quer evoluir, você fala, bom, se eu não conseguir vencer a minha vaidade até 45 anos, eu quero ter uma doença debilitante. Porque aí a debilitação, a perda da beleza física, vai me ensinar a isso. Lá no nosso DNA, como vocês viram naquele filmezinho, é inserido uma bomba relógio. Um gene ali fica preparado para ser ativado aos 45 anos e dar, por exemplo, câncer de mama. Por exemplo. Mas você, durante a sua vida, deixa a vaidade para lá. Você se torna uma pessoa muito mais voltada para a beleza interior do que para exterior. Chegou nos 45 anos, você aprendeu a lição que tinha que aprender, a bomba relógio continua dormindo, não acorda. Contudo, se você não aprendeu, a seu pedido, a bomba relógio é ativada e você adquire a doença. Como é que a gente cura essa doença? Com auto-perdão. Quando a gente se perdoa porque se compreende, a gente pode se curar. E a epigenética está provando isso. Não é a espiritualidade que está falando, não é ET, é a ciência. Nós sabemos que o nosso DNA responde ao meio e às nossas atitudes. Então, nós podemos, sim, mudar o nosso karma. Culpa e insatisfação conosco mesmos acabam com o nosso sistema imunológico, gente. Doenças imunológicas, doenças autoimunes, vêm da culpa. Mas vamos lá, para a culpa por quê? Nós estamos num planeta escola. Tem que ter culpa, tem que trabalhar para não errar mais. Mas a culpa é contraproducente, a culpa não ajuda a gente a evoluir. Né? Então, em vez de ter uma doença autoimune, nós temos que exercitar o autoconhecimento e o autoperdão. Nos compreendendo. Gente, nós somos ainda seres muito imaturos. A gente não precisa ficar se açoitando por causa disso, a gente tem que crescer. Em vez de gastar tempo numa doença, ganhe tempo sendo útil a você mesmo e à Terra. Porque a Terra está sofrendo muito com a doença que nós temos. Né? Nós fomos ensinados a crer na dor. Vocês concordam comigo? Coitado de Jesus, foi um cara gigante, maravilhoso, alegre, saltitante. O cara era o cara. Como é que pintaram ele? Como uma pessoa esquálida, depressiva. Ele não era, o cara era enorme, ele era um gigante. Uma genética diferenciada. Nunca podia ser, e nunca seria depressivo um homem com o conhecimento e com a fé que ele tinha. Quem eram os santos, os primeiros santos? Os cristãos que morriam na arena cantando. Você morreu sofrendo, você vira santo. Então, a gente foi treinado para acreditar na dor. E a gente acredita. Mas a gente não precisa da dor. A gente tem que transformar isso em amor. Amor por nós mesmos. A gente nunca vai amar ninguém se a gente não amar a si próprio, pessoal. Isso é muito sério. Né? E qual que é a base para a cura? A reforma íntima. A autoconstrução. Nós temos três ferramentas essenciais para o desenvolvimento, para a evolução. O autoconhecimento, porque se nós não soubermos quem somos, nunca seremos melhor do que somos. O conhecimento, para termos ferramentas de responder diferente aos estímulos de sempre. E a prática do bem. Ah, mas aquela pessoa só fez o bem. Olha o Chico Xavier, o cara só fez o bem como era doentinho. Sim, o Chico estava espiando, ele acreditava na dor. O Chico tinha depressão.
era, como diz o Geraldinho Lemos, era teimoso até não poder mais. Mas o que ele fez de bem, o que ele motivou bem, ele teve a vida dele ampliada muitas vezes por nossa causa. Ele aceitou um sofrimento físico para estar conosco, assim como o Bezerra. Então, é possível nós abrirmos mão da dor quando nós encontrarmos o amor, né? Futuro com saúde. Isso aqui é o que os ETs falam. Por que os ETs? Porque eles já passaram pelo que nós estamos passando e hoje estão mais evoluídos do que nós moralmente, então eles entendem da coisa. Então, o que eles falam? Controle emocional. Quando nós tivermos conhecimento das nossas emoções e as colocarmos num ponto de harmonia, a gente vai ficar bem mais feliz e saudável. Compreensão de si mesmo. Nós somos seres imaturos, porque somos muito jovens ainda. Nós temos a eternidade pela frente. Isso não quer dizer que tenhamos que ser cúmplices de nós mesmos. Nós temos que nos esforçar para errar cada vez menos, mas compreender que ainda vamos errar por muito tempo. Paciência. Alguém anda paciente ultimamente? Tolerância? Zero. E isso é o que está caracterizando, infelizmente, o nosso povo brasileiro, que é um dos povos mais altruístas deste planeta. A intolerância vai gerar grandes problemas para nós. A fraternidade em prática. Veja, isso é falado por um ET, por um ser extraterrestre que mora nas Pleiades, que tem corpo físico como nós e que vive no que eu digo paraíso. E ela diz que não é. Controle emocional, compreensão de si mesmo, paciência, tolerância e fraternidade em prática. Ampliação do poder mental. Isso é o que vai acontecer com a futura raça humana. O futuro será isso. Nós vamos ampliar o poder mental, o que significa que nós vamos ter acesso e controle sobre as nossas faculdades mediúnicas. Nós vamos fazer muito mais correlações, criando novas redes neuronais, tendo muito mais capacidade de compreender uma situação e dela bem sair sem gerar problemas. Isso é o futuro. E procedimentos energéticos, que já estão chegando até nós, né? Hoje nós tínhamos o passe, nós temos o reiki, temos tantas formas de cura aí. Eu honestamente acho que a energia é do universo, portanto, ela é gratuita, né? Quando a gente cobra para dar energia para alguém, sem crítica nenhuma, mas cada um sabe da sua vida. Nós, kardecistas, nós temos uma vantagem, nós temos lugares para trabalhar doando e não recebendo. Nem todo mundo tem essa vantagem que nós temos. Mas aqueles que puderem, façam por amor, né? Não por conta bancária. A alimentação. A alimentação do futuro vai ser uma pirâmide onde a gente vai comer frutas e legumes e a gente não vai ter carne. Por que nós não vamos ter carne? Porque nós vamos compreender que os animais são nossos irmãos. Porque a gente vai ter dó de matar alguém que é assassinado com tortura para nos alimentar. O homem não comia carne. Quando os capelinos começaram, a última fase de capelinos, começou a encarnar nos Atlantes, é que começou o hábito de comer carne. Eles comiam carne não por prazer, mas para obter a força do animal, a velocidade, a agilidade, a visão. E aí isso aí virou uma rotina e um hábito cultural. Assim, eu acho que isso é uma questão de foro íntimo. Não é porque alguém come carne que ela é menos evoluída que outra. Chico Xavier comia. Tá? E o Hitler, por questões orgânicas e por causa de magia, que ele e o Goebbels trabalhavam muito com magia negra, não comiam. Isso não quer dizer que o Hitler era bom, né? Ok? Então, ser vegetariano não torna ninguém mais evoluído, é uma opção de vida. Mas o futuro... Vão no churrasco, que é para ajudar obras de caridade. Mesmo porque vocês não vão parar de comer carne. Então, o nosso futuro vai ser de panelas de barro ou ferro. Bye, bye, micro-ondas. Mulherada, acabou. Panelas de barro e ferro. Aliás, gente, na minha casa a gente adotou as panelas de ferro e o ganho para a saúde foi enorme. Tá? Ajuda demais. Viu?
Celular. Já está provado pela Organização Mundial da Saúde. O uso de celular está relacionado com o câncer. Tem muita gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro, pessoal. Ou coloca para carregar do lado da cama, né? Nós não deveríamos carregar celular no corpo, viu? Deveríamos carregar em bolsa, capanga, longe do corpo, né? Mas, de verdade, ó, nunca na cama. Prometam para mim, vocês nunca mais dormirão com o celular. Dorme com ursinho de pelúcia, mas o celular não pode. Futuro com saúde. Nós vamos ter que nos integrar de volta à natureza. Quanto mais em contato com a natureza estivermos e mais simples na forma de viver formos, mais saúde nós teremos. Quando eu estava chegando aqui de avião, eu fiquei emocionada de ver tantos tons de verde nessa planície que parece que não tem fim. No espetáculo, para nós que moramos numa selva de pedra, como São Paulo, foi uma visão arrebatadora. Vocês têm mérito. Vocês têm mérito. Não pensem que isso é à toa. Vocês têm mérito. Então, integrem-se mais à natureza. Vocês têm mais mérito do que eu, que estou numa selva de pedra, né? Exercícios respiratórios são muito importantes. Recomendo que, quando vocês acordarem de manhã, vocês sentem-se na cama e inspirem profundamente pelo nariz. Vamos treinar? Então, vamos lá. Vocês vão inspirar profundamente pelo nariz e prender o ar no pulmão quanto lhes for confortável. Inspirem profundamente, retendo o ar no pulmão quanto lhes for confortável, e, quando soltarem, soltem devagar com a boca entreaberta. Façam uma pausa. E, de novo, inspirem profundamente pelo nariz. Permitindo que essa pausa respiratória providencie a seu corpo físico toda a energia vital que vocês precisam. E, ao soltarem o ar pela sua boca, que ele saia com todos os elementos oxidantes que não precisam mais estar em seu corpo físico. Mais uma vez, vamos inspirar profundamente, procurando reter o ar nos pulmões um pouquinho mais, para que o fluido vital seja totalmente assimilado pelas células do nosso corpo físico, pelo dupletério, e atinja o perispírito em focos de luz. Flocos de luz que são saúde, libertação e proteção. E, ao expirarem agora pela boca entreaberta, agradeçam ao Pai Celestial por toda a misericórdia com que Ele nos abraça e acalma. Se vocês fizerem isso todo dia quando vocês acordam, e se durante o dia lembrarem de fazer umas 3 ou 4 vezes, vocês vão melhorar muito a vitalidade do seu corpo físico, tá? A inteligência espiritual é a que mais vai se desenvolver daqui para frente. A nossa conexão com o Pai Celestial e com os planos multidimensionais vai crescer muito, e vai fazer com que nós nos tornemos seres mais sensíveis ao entorno multidimensional. Novas faculdades mediúnicas virão, como hoje já estão aí, a faculdade da empatia, médiuns que sentem no próprio corpo o que o outro tem, a mediunidade olfativa, que sempre houve na Umbanda, e que hoje, dentro dos centros espíritas, as pessoas estão sentindo perfumes, a mediunidade de transcendência, que o Chico tinha, que a Margarete tem, quando você está perto deles, você se sente bem automaticamente. Eles conseguem colocar vocês numa aura, conseguem nos colocar numa aura de maior conforto. Outras mediunidades estão por vir. A mediunidade inconsciente, que hoje é bem rara, vai sumir de vez, né? Dentro, em breve, só teremos a mediunidade consciente, para que o médium possa participar de modo ativo do acolhimento daquele que está nesse estado de caridade, né? E saúde será diretamente proporcional à fraternidade, quando todos nós acreditaremos e praticaremos isso. Porque fora da fraternidade não há salvação. Nós precisamos desesperadamente sermos fraternos. Nós somos muito reativos, vocês concordam comigo? Você acorda de manhã, senta na beira da cama e fala: meu Deus, vai começar tudo de novo.
Aí você levanta e chuta com o seu dedinho o pé da cama. Pronto, acabou o seu dia. O mundo acabou. Nossa. Aí você, com aquele mau humor, você desce para tomar café e uma pessoa saltitante fala, bom dia. Você fala, bom dia por quê? Vai trabalhar e no caminho para o seu trabalho alguém igualzinho a você lhe dá uma fechada. E você fala assim, vai com Deus, meu irmão, Jesus te abençoe. Né? Faz uma prece ainda por cima. Aí aquela energia de amor que você mandou para ele, volta para você acrescida da energia dele. Aí você chega no seu ambiente de trabalho onde só existem pessoas amorosas, calorosas, honestas, solidárias, né? E depois de um dia de cão, você volta para casa sentindo um elefante nas tuas costas, vai dormir, tem pesadelo e a culpa é do seu obsessor. Porque quando a gente inventou o obsessor, a gente resolveu os nossos problemas. Não é assim? Aquele tal era o diabo, era Satanás, agora é obsessor. Para nós, kardecistas, é obsessor. Então, vejam, nós somos reativos. A gente está sempre se enrolando onde não deve. Está sempre amarrando o que não precisa ser amarrado. Bateu o dedinho, dói pra caramba, mas é melhor sentir isso do que não ter sensibilidade dolorosa. Vejo o copo meio cheio. Entendem? Ontem eu vomitei até 3h33 da manhã. Hoje eu não estou comendo. Olha só, vou emagrecer. Copo meio cheio. Nós podemos mudar o determinismo genético, gente. É possível. A fé é o elemento para isso. Eu não preciso sofrer, padecer de doenças, porque eu não valho a pena, eu não presto, ninguém me ama, nem eu, a começar de mim. Gente, para o planeta, o que mais faz mal, o que mais perturba e incomoda é justamente o fato de nós sofrermos. Para Deus, o sofrimento não é interessante. Deus é pai de amor. Algum de nós aqui gosta de ver seus filhos sofrerem? Claro que não. Para o planeta e para nós importa, e importa muito, que nós estejamos bem. Então, se nós entendermos que somos deuses mesmo, como Jesus falou, e praticarmos esta senioridade, esta maestria, entendendo o porquê da minha doença, que essa é a motivação desse workshop, eu entendo a motivação da minha doença, eu vou atrás dessa motivação e eu começo a demolir, tirar a força dela, até que chega uma hora que eu não estou mais doente. Eu estava contando para o Munir agora na hora do almoço, que eu conheço a Margarete faz uns 13, acho que 13, 14 anos. E eu tinha um paciente que era um pai adotivo para mim, vovô Zeca. Ele estava na UTI em fase terminal de doença pulmonar obstrutiva crônica, a família não permitia a traqueostomia, então ele estava com uma máscara só para ter um pouco mais de conforto até o momento do desencarne. E ele ia cantar, a Margarete ia cantar para ele no aniversário dele, só que no aniversário dele foi o dia que eu levei para a UTI, então ela não pôde ir. E como ele gostava muito dela, ela falou, eu posso ir cantar na UTI para ele? Aí eu falei com a médica-chefe da UTI, ela permitiu, a Margarete foi cantar para ele. Aqueles aparelhinhos de toca-CD, lembra? Aquele negócio bem velhinho? Quando ela começou a cantar para ele Ave Maria do Morro, ele superficializou do coma, ele era barítono, e começou a mover os lábios com ela. Aí médico não chora, né? Eu virei para o box do lado, assim, que tinha uma menina 3 meses em coma. Enquanto ela cantava Ave Maria do Morro, essa menina saiu do coma. Amor. O plano espiritual aproveitou aquele amor todo e pôs em favor daquela menina que não tinha nada a ver com o contexto. Concordam comigo? Mas foi amor. E com amor, quantas e quantas coisas nós não somos capazes de fazer. Vocês que trabalham com cura espiritual, como nós também trabalhamos, quantas vezes a gente não viu o impossível acontecer? Porque houve a fé, houve o amor, houve a determinação, houve a fraternidade. Então, não há nada impossível para aquele que compreende que Deus está em cada quark de seus átomos. Não existe o impossível. Só não é possível quando eu não acredito nisso.
Eu vou mostrar para vocês uma sequência de vídeos que não tem nada a ver com o Brasil. Um deles não tem nada a ver com o Brasil. O Steven Greer, acho, filmou monges tibetanos fazendo um mantra para curar uma pessoa de câncer. E vocês vão ver o câncer sumir ao vivo. Essa aqui é a ultrassonografista, esse aqui é o paciente. Ele está falando que eu estou explicando para vocês. Tá? Esses são monges tibetanos. Ela vai mostrar agora no ultrassom onde está o tumor. Ó, aqui está a bexiga. Isso aqui é o tumor. Ó. Esse é o tumor. Agora ela vai congelar essa imagem e abrir uma imagem ativa aqui. Ela congela essa imagem e faz uma nova imagem aqui, ativa. Está aqui o tumor, tá vendo, gente? É essa imagem ativa, observem isso. O paciente quer a cura, ele se abre para a cura. Vocês viram? É mantra. O paciente dispôs-se, permitiu-se receber. E estes 3 monges acreditaram que poderiam ser os intermediários da luz. Uma oração que nós fazemos para o bem de alguém nunca deixará de ser ouvida. Jesus foi muito claro: bati e abster-vos-á. Isto é verdade, acreditem. Jesus nunca mentiu. Isto é real. A fé é a liga. Ah, mas tem pessoas que têm fé e morrem com câncer. Sim, morrem. Por quê? Porque elas têm tanta fé na força delas, creem tanto que esse é o modo de evoluir, que elas permitem a si próprias passarem pela experiência. Não é falta de fé. Nós não temos o direito de julgar. Há pessoas que precisam tanto passar pela experiência que elas não se permitem a cura, porque elas têm muita culpa. E são exemplos extraordinários de bondade. Lá em São Bernardo, há 3 anos atrás, faleceu uma senhorinha, a mamãe Clori, que ela acolheu abandonados, órfãos de rua. Nunca uma das crianças que ela acolheu foi adotada, porque eram filhos dela. Ela perfilhou todos eles. Uma pessoa que, com 90 anos, ficava com câncer de estômago, fazia quimioterapia e estava lá no centro, à noite, fazendo evangelho. Eu conheci por causa da Margarete, que ela ia cantar para a mamãe Clori, que a mamãe Clori adorava escutar a Margarete cantar. A mamãe Clori morreu de câncer. Em nenhum momento ela se desesperou pelos efeitos da quimioterapia. Até o último instante, com dores, essa mulher sorria. Porque ela fez só o bem nessa vida dela. E ela estava feliz. Eu conversei com ela, eu falei, mas a senhora fez tanto bem? Ela falou, ai, minha filha, mas agora esse bem eu estou fazendo para mim, estou me permitindo. Nas próximas encarnações eu não sofro mais, porque eu aprendi. A gente não tem o direito de julgar, mas a nossa obrigação é agir, é atuar, é fazer. E que cada um de nós assuma aquilo que acredita ser o melhor para si. Só que nós temos o poder de mudar. Eu vou mostrar para vocês o caso de uma menininha que chegou na casa do Consolador há 1 ano atrás, a Lívia. Ela nasceu com uma doença chamada síndrome de Prader-Willi.
É uma doença que tem várias gradações, da mais grave à mais leve. Ela era a forma grave. Essas crianças não têm tônus muscular, nem mamar elas conseguem, às vezes nem fechar as pálpebras elas conseguem. O sistema imunológico delas é muito ruim. A Lívia teve uma gestação normal até a 35ª semana, quando ela parou de crescer. E a mãe teve que passar por uma cesárea de urgência, porque ela entrou em pré-eclâmpsia. E a Lívia nasceu assim. Esse pedacinho de gente. Com 15 dias foi dado a ela um diagnóstico fatal. Ela não chegaria a 6 meses de vida. Com 2 meses, a Lívia foi levada para a casa do Consolador, para a Sheliana e para o doutor espanhol. Essa é a Lívia com 2 meses. Tem som? Percebam a Lívia com 2 meses. Foi assim que nós a conhecemos. Foi assim que nós conhecemos a Lívia. Ela começou a ser tratada pela Sheliana e pelo doutor espanhol. Essa é a Lívia com 3 meses. Essa é a fisioterapeuta dela. Força. Ela não consegue manter o pescoço, mas ela já está maiorzinha, né? Cadê a Lívia? Força. Vamos, Lívia. Quase. Vamos lá de novo. Vem. Vem. Cansou? Isso! Primeiro sorriso da Lívia com 4 meses. A Lívia com 5 meses. Essa é a mãe dela, Milena. Tá tentando tirar outra meia, filha? Tá quase. Tem nada a ver com aquela criança de 2 meses, né? A Lívia com 6 meses. Uma princesa, né? Isso aqui eu recebi da mãe dela essa semana. A Lívia está com 1 ano. Hello Kitty! Desce aqui! Lá vai ela. Muito bem. Deixa eu ver. Pegou! Pegou Hello Kitty! Pegou Hello Kitty, deixa eu ver! Nossa senhora, pegou Hello Kitty! 3 componentes. Amor profundo que os pais e os avós têm por ela. A fé intensa. A fé intensa que essa família tem e que permitiu que a espiritualidade viesse em socorro dessa menina. E um espírito determinado a dizer não, eu não vou morrer com 6 meses. Se isso é verdade para a Lívia, é verdade para todos nós. A Lívia é um filho de Deus perfeito como nós somos. Vocês viram a evolução da fé. É isso que a gente tem que entender, sabe? Nós somos deuses mesmo. E a fé é isso. Confiar em Deus de olhos fechados e coração aberto. Nós não precisamos padecer de doenças se nós compreendermos o porquê que a doença está ali.
Mas se a gente achar que a doença é essencial mesmo, que sem ela eu não vou conseguir dar meu salto quântico evolutivo, ok, vamos vivê-la da melhor forma possível, aceitando como a mamãe Clori aceitou, como o Chico aceitou, a doença que tiveram. A doença não é muleta, embora muitos de nós a usem como muleta, porque a pessoa doença não pode ser cobrada, mas a doença também não é cadafausto, não é ponto sem volta. A doença tem volta. Tem volta mesmo. Nada é irreversível quando nós cremos em nós, como filhos de Deus. E usamos essa crença imorredora para estarmos com o nosso Pai Celestial a cada instante. Porque Ele não está longe de nós, Ele está dentro de nós. E Ele é a força que nos leva para cima e para frente. É a mão que nos acaricia, é a mão que nos ergue, é o colo, é o carinho. Ele está aqui. Não procurem fora, Ele está dentro. Mas acreditem que vocês podem mudar a sua história. Porque vocês podem. Lembrando que a maior senha, a melhor forma, é respeitarmos o nosso próximo, seja ele um mineral, um vegetal, um animal ou um hominal, encarnado ou desencarnado, um ser deste planeta ou de um outro planeta. Porque somos todos filhos do mesmo Pai Celestial. E se nós compreendermos isso, e se nós vibrarmos nesta intensidade, se nós caminharmos nesta direção, a nova Terra se estabelece aqui agora. Porque a nossa dor atrasa demais o estabelecimento da nova Terra, do planeta de regeneração. O planeta de regeneração que existe em bolhas pelo planeta inteiro. Quando estas bolhas se juntarem, elas serão mais fortes. Aí não haverá mais espaço para aqueles que não foram tocados pelo bem. Estes serão retirados daqui para recomeçar as suas trajetórias evolutivas em mundos onde eles serão essenciais para a evolução. Quantos de nós aqui não deve ter sido um exilado, que veio de um canto do universo para cá para aprender uma lição, para ajudar, apoiar a nossa Terra? Mas percebam, não importa onde quer que nós estejamos, o amor do Pai é o mesmo. O Pai é o mesmo, a regra é a mesma. As leis que regem este universo, e provavelmente os outros também, são a lei da fraternidade, a lei da causa e do efeito, mas, sobretudo, a lei do amor. A doença é um desamor, um profundo desamor de nós para conosco próprios. Se a gente usa a doença, então, como desculpa para ter atenção ou para não ser cobrado, é pior ainda, porque aí a gente vai estar fazendo uma manipulação muito triste baseada na dor. A gente só precisa olhar para si próprio com desapego. A gente precisa olhar para si mesmo com suavidade. E se encontrar ali alguma coisa que nós podemos mudar, mudemos. Trabalhemos intensamente e mudemos esta realidade. Porque assim nós seremos aí arautos do Cristo. Aqueles trabalhadores da última hora que vieram para estabelecer o planeta de regeneração aqui na Terra. A Lívia é real. A Lívia que sirva para todos nós como exemplo. O que o amor e a fé conjugados são capazes de fazer. Muito obrigada a todos. Tá bom. Agradecemos os amigos ouvintes da Rádio Web Portal da Luz e todas as co-irmãs, que nós vamos se despedir deles nesse momento, mas permaneçam que a nossa irmã Sheiliana está aqui e vai dar um recadinho para nós. Nós agradecemos muito a sua presença, minha irmã. Estamos sentindo ela aqui. O microfone? Não, segura. Ela fica parada aqui no 2 de paus. Saudações. Que bom que pegaram um tempo de seu dia a dia para mais saberem sobre si próprios. Se vocês compreendessem como são essenciais à criação, se tivessem a real consciência da essensibilidade que tem
com certeza vocês já seriam mais avançados do que são. O que caracteriza a atual raça humana do planeta Terra é justamente a incapacidade de perceber-se como um filho da criação. Por culpa que vocês trazem, incutida em vocês e desenvolvida em vocês por ação sua e de outros, é tão intensa que vocês acreditam que merecem o pior do pior, quando, na verdade, todos nós merecemos o melhor se para isto trabalharmos. É muito importante que tenham a compreensão de que cabe a todos e a cada um de vocês apoiar, acolher e amparar quem sofre, seja este de que reino for, esteja este encarnado ou não. Há uma grande vantagem naqueles que são kardecistas, porque já compreendem a multidimensionalidade da vida e, assim, podem agir de uma forma mais ampla e segura no estabelecimento do plano de fraternidade que aquele a quem vocês chamam de Jesus trouxe e viveu por ele na Terra. Não desistam, não desanimem, não lhes permitam que lhe digam é impossível, porque o impossível inexiste onde a fonte criadora é. E a fonte criadora é plenamente em cada um de nós, na imaterialidade ou na materialidade de vocês que têm corpo físico. Que sobre vocês todos desça a luz da compreensão e do esclarecimento, e que vocês tenham a vontade de exercerem o comando da paz e do amor em benefício de todos. Saudações. Alguém quer fazer algum questionamento? Estamos à disposição. Pois não. Se puder vir aqui à frente, aí a gente faz a pergunta do microfone. Está gravando ainda, né? Doutora, durante a sua palestra, a senhora fez de 4 a 5 referência aos ETs. Quem são os ETs? De onde vêm? A senhora poderia fazer algum comentário a respeito, falar da sua experiência com eles? Bom, os ETs são os nossos irmãos que moram em outros planetas, né? Alguns têm corpo físico exatamente como o nosso, outros já não têm mais o corpo físico, é mais sutilizado. Alguns têm um desenvolvimento moral igual ao nosso, embora tecnológico seja até melhor, e a maioria deles tem um desenvolvimento moral e tecnológico superior ao nosso. Eu tenho contato com ele desde os 5 anos de idade, né? Eu não fui criada pelos meus pais, porque minha mãe teve depressão pós-parto. Naquela época não se falava em depressão pós-parto. Então, foi meus avós que me criaram. E meu avô era o centro do meu universo. Um dia eu estava, naquela época, criança dormia de tarde, né? Eu sonhei que meu avô morreu e um mês depois ele veio a falecer mesmo. Daí eu fiquei muito triste, porque eu era muito sozinha, eu tinha só adultos comigo, e aí eu comecei a sonhar com o vovô. Ele vinha, tocava violão, contava historinha, era bem gostoso. Aí um dia ele falou assim, agora o vovô não vai vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô. Aí ele saiu pela janela, então ele morreu 2 vezes. O choque foi muito forte. Passado algumas noites, eu acordei e tinha um ser branco, leitoso, cabeçudo, de olhos grandes, sentado na beira da minha cama. E eu olhei para ele e ele falou, saudações, eu sou amiguinho do seu avô. Bom, década de 60, branco, leitoso, cabeçudo, amiguinho, só podia ser o Gasparzinho, o fantasminha camarada, que era o meu gibi favorito. E eles usam isso, usando o lúdico da criança, ela não estabeleceu uma barreira de medo para eles. Aí o Gasparzinho abriu a mão, tinha uma esfera vermelha na mão dele, essa esfera levitou, se transformou no planeta Terra. Aí eu vi prédios de vidros, viadutos, naves posando, microscópio eletrônico, eu nem fazia ideia, eu tinha 5 anos naquela época. E algumas catástrofes naturais que aconteceram e outras que podem ou não vir a acontecer. Aí ele falou que eu não ia me esquecer daquilo porque eu tinha uma missão de trazer a consciência. 3 noites depois, eu acordei com 3 seres cinzentos, cabeçudos, de olhos grandes, em volta da minha cama.
Um deles pegou pela minha mão e me puxou da cama, e eu sei que eu estava em corpo físico, porque eu bati o joelho na cama da tia Sema, e doeu. A tia Sema não acordou, e eu morava naquelas casas antigas de corredor comprido, que estava tudo apagado. No meio do corredor tinha uma luz. Quando a gente entrou naquela luz, eu me senti puxada pelo estômago, senti enjoo, tontura. Quando passou essa sensação, os 3 estavam sentados numa mesinha, que é o painel de controle, mas eu nem fazia ideia, e eu me encostei na parede, assim. Quando eu olhei para a escotilha, eu vi a terra se afastando. Essa nave pequena entrou numa nave maior, um desses cinzentos me pegou pela mão. A nave era fria, mais confortável, a iluminação era indireta, mas era muito clara. O que eu lembro até hoje é o silêncio, um silêncio absurdo. Aí nós fomos andando, ele fez assim com a mão, uma porta abriu, e tinha uma mesa de cirurgia com foco. Eu não sei como eu fui parar nessa mesa, eu só não podia mexer nada, só meus olhos. E aí um desses greys aproximou do meu olho, e eu vi cenas que hoje eu sei, fragmentos de outras encarnações minhas. E aí eles fizeram alguns exames científicos, eu fiquei com muito medo, e um ser adâmico como nós, né, alto, de olhos claros, pôs a mão aqui na minha testa e, por telepatia, ele me falou: fique tranquila, não faremos mal, está tudo bem. Quando eu acordei no dia seguinte, eu tinha 3 marcas vermelhas no meu abdômen. Aí eu falei: vó, 3 anões cinzentos me levaram para passear num disco voador, tal. E é óbvio que ela não acreditou, né? Só que isso foi se repetindo. Então, me levaram para a Federação Espírita. Eu fiquei até no Pasteur 3, não adiantava nada, porque eles continuavam vindo. Minha tia era pastora evangélica, me levou no Brasil para Cristo. O Manuel de Melo dava uma biblada na minha cabeça, também não adiantou nada. Aí eu parei de falar deles, porque era muito desconfortável, ninguém sabia nada, ninguém me ajudava. Só que eles começaram a me ajudar. Eles começaram a me ensinar muitas coisas, né? Eu ia junto com outras crianças humanas, brincar com crianças que não eram humanas, e eles falavam muito da necessidade de trabalhar a fraternidade, de trabalhar a fé, de criar condições para o homem progredir, de amar o planeta Terra. Quando eu tinha 11 anos, um desses ETs, imagina, isso na década de 60, né? Não tinha notebook. Ela me mostrou um notebook, e no notebook tinha o livro dos Espíritos. Ela falou para mim: este é o seu caminho, estude. Aí eu fui correndo pegar o livro dos Espíritos da tia Helena. Eles não queriam que eu lesse, porque eu só tinha 11 anos, né? Aí eu li embaixo do cobertor com uma lanterna. Até os 13 anos eu tive um contato a miúde com eles. Aí eles sumiram. Eu nem lembrava que eu tinha tido esse contato. Porque eles fazem hipnose e bloqueiam as memórias mesmo, por uma série de razões. Entre elas, para que a gente possa ter uma vida normal. Que para eles é muito importante que a gente tenha uma vida normal. Aí eu fundei a Casa do Consolador em 92. E a gente fazia o evangelho em casa, porque a tia Sema tinha sofrido derrame e não podia andar. Então o evangelho era na minha casa. E sempre era um mentor que vinha e dava uma mensagem. Em 2003, deu um pane no bairro, assim, apagou todas as luzes, a gente teve que fazer o evangelho à luz de vela. Fizemos a luz de vela, tal. Nessa época, eu tinha 33 gatos e 8 cachorros, que iam abandonando na minha porta, eu ia pegando. E, quando o mentor foi dar a mensagem, meus cachorros fugiram todos, ficaram os gatos, caiu muito a temperatura e uma voz super metálica falou: saudações, estamos prontos para o contato, saudações. Aí eu olhei para os meus companheiros de evangelho e falei: vocês viram alguma coisa? Né? É um cara comprido, com pele de golfinho, olhos grandes e tal. Isso foi no domingo. No sábado seguinte, eu estava em casa só eu e a tia Sema, os gatos e os cachorros, e a minha Beagle começou a uivar. Quando a minha Beagle uivava, tinha sempre alguém invadido a minha casa, algum espírito tinha invadido. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e saí para essa casa nova que eu tinha, que o corredor era bem estreito, bem curtinho, e tinha um ser feminino de uns 2,5 metros de altura, porque ela quase tocava o teto, vestida numa roupa de mergulho, com cabelo castanho claro aqui, olhos muito grandes, fisionomicamente muito bonita. Ela levantou a mão assim e, falando por telepatia, ela disse: saudações, venho propor a você um trabalho conjunto, onde nós trazemos uma forma de cura para o seu povo e você divulga por que meu povo está aqui. E eu já me entusiasmei, né? Falei: o que é? Ela falou: mas tem 3 regras. Primeira, você não pode comer carne, porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutil para poder usar. Segundo, você não pode tomar nada que tenha cola, porque esse xarope altera o metabolismo das suas sinapses peripineais. Eu falei: meu Deus, ela fala, não é difícil assim. Aí eu falei: meu Deus, se ela falar que eu não posso comer doce, eu estou fora. Aí ela estava parada, assim, parada, ela ficou, ela falou: eu não vou pedir isso agora, mas a terceira condição é que você fale de nós aonde te convidarem, que nós concordarmos.
Eu falei, e ela estava em corpo físico, porque uma das minhas gatas se enrolou na perna dela, ela se abaixou, afagou a gatinha, e a tia Sema ouviu, porque ela veio de cadeira de roda na porta, e falou para mim, quem é essa moça? Então, ela estava materializada na minha casa. É a Sheiliana que falou com vocês agora. Foi a única vez que eu vi a Sheiliana materializada, nunca mais. E aí eu comentei com os meus amigos, né? Falei, gente, vocês não têm noção? A ET apareceu lá em casa, falou que vai trabalhar no Consolador. E eu sempre abro os trabalhos da Casa do Consolador assim. Boa noite, pessoal. Vamos dar início aos nossos trabalhos com a graça de Deus. Né? Aí eu falei, pessoal, os extraterrestres vão começar a trabalhar com a gente. Foi um horror, né? Quem teve coragem de levantar da cadeira, levantou e saiu correndo, foi horrível. Mas começaram a aparecer bolas azuis no meio das pessoas, queimava a lâmpada, a impressora imprimia sem estar ligada na tomada. Então, começou muito efeito físico na casa. E um dos trabalhadores falou assim para mim, Mônica, não fala que é extraterrestre, fala que é Hebe, entidade biológica extraterrestre. Eu falei, gente, a Hebe vai trabalhar conosco. Mas a senhora falou, Hebe Camargo, vem aí. Eu falei, fica pior a emenda que o soneto. É ET mesmo e acabou. Só que a frequência da casa caiu muito por causa disso. Porque as pessoas ficavam com medo. Os trabalhadores diziam que eu estava possuída, não era nem obsediada, já era possuída. E aí eu falei para um deles, eu falei, olha, vocês estão acabando com a casa. Então, vocês vão dizer para as famílias que vêm buscar a cesta básica aqui que a gente não tem mais como fazer cesta básica porque vocês acabaram com o centro. Aí ele falou, diga a todos que nós vamos nos mostrar na praia. Que uma vez por ano a gente ia para a praia para fazer uma energização do grupo. Eu falei, claro, minha moral já está abaixo de zero. Eu falo, vocês não aparecem, vão me trancar no charcô e jogar fora a chave. Né? Só que eu falei isso para os meus amigos, ou seja, eu falei para a torcida do Corinthians e do Flamengo. Nunca teve tanta gente na praia de Peruíbe. Né? Caiu uma chuva de doer o corpo. Ficaram só 189, dos mais de 400 que estavam lá. E aí, quando a gente começou a limpar a areia para poder fazer o nosso trabalho, passou uma nave. Né? Eu olhei, aí eu falei, é uma nave. Falei, não, aquilo é um avião, tem luz estroboscópica. Eu nem olhava para cima. Daí, de repente, passou outra, eu vi que era uma nave. Aí eu falei, não é uma nave. O menininho puxou minha camiseta e falou, tia, aquilo ali é um avião, aquilo ali é um ônibus, porque dava para ver as escotilhas. O trabalho inteiro foi todo mundo assim, né? Exatamente à meia-noite, que a gente faz uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus, à terra. Quando eu acabei de fazer a prece, que eu olho para trás, a gente estava no mar, até o joelho, a água, estava todo mundo olhando para cima. Nós ficamos 189 pessoas por 22 minutos vendo naves evoluir no céu. Então, não tem mais como dizer que não é real. Né? Na segunda-feira, eles começaram a trabalhar conosco. De vários planetas. A Sheiliana vem de um planeta chamado Hiparian, que orbita o Sol Maia nas Pleiades. Mas eles vêm de vários locais. Os mais frequentes aqui são os zeta-reticulianos, que vêm do sistema zeta-reticuli, que são os Greys, que é o popular ET do Spielberg, os de 1,20 m, cabeça grande, olhos oblíquos pretos, sem menina dos olhos, né? Que tem a vibração mais próxima da nossa, e é por isso que eles estão relacionados, na maioria dos contatos, são eles que fazem. Vêm muitos de Órion, vêm de Capela, desta galáxia, vêm de vários locais. Luiz agora. Mas eles acham que a gente é muito feio também. A primeira vez que eu vi um insetoide, eu dei um berro, porque eu nunca tinha visto um louva-a-Deus daquele tamanho. Aí ele achou que eu estava falando bom dia e me deu um berro também. É estranho, mas a beleza não é exterior, é interior, né? Doutora, ontem à noite eu fiz essa pergunta para a senhora, mas eu não completei ela, porque o movimento era bastante. Há 10 anos eu gosto de ufologia. Há 10 anos eu li um livro e eu comecei a me julgar o tanto que eu era burro, porque eu achava que, então, só os mamíferos, adâmicos, como somos nós, tinham evoluído. Ali eu aprendi com os insetoides, os reptilianos. Agora eu perguntaria para a senhora, são iguais aos insetos que nós temos aqui na Terra ou não? Outra pergunta. A gente tem conhecimento que esses nossos irmãos vão nos trazer tecnologia fantástica na área da agricultura, na área da saúde e na área do uso do dinheiro. Não, assim, ele diria,
Então, eu sei que eles não têm dinheiro, mas ensinar a distribuição. Quando isso pode acontecer? Porque hoje, também conheço que os confederados têm muito contato com nós, e os não confederados, que a partir do momento em que a Terra entrar na planeta em evolução, eles já não mais poderão nos atingir, irão a outros planetas, levar os seus conhecimentos e ajudá-lo lá. Muito obrigado. Bom, na verdade, os adâmicos, os reptilianos e os insetoides são os mais frequentes na nossa galáxia. São as 3 raças predominantes. Mas existem raças que eu não conheço. Me falam de felinos, eu nunca vi um. Mas tem gente que fala. Tá? A evolução é de cada planeta tem o seu filo genético de evolução. Aqui, por acaso, foram os adâmicos. Inicialmente eram os reptilianos, mas eles parece que não deram certo. Então, foram os adâmicos que foram desenvolvidos aqui. Tudo isso debaixo das diretrizes planetárias, que são os prepostos de Cristo. Nada que acontece aqui está fora das diretrizes planetárias. Isso é importante a gente entender, porque a gente acha muito que estamos ao Deus dará, né? Mas as diretrizes planetárias atuam intensamente para que seja mantida a ordem. O caos existe, só que o caos trabalha para o estabelecimento da ordem. Os irmãos caóticos não sabem, mas é essa a realidade. Existe a confederação, que é a união dos planetas irmanados pela lei da fraternidade. E existem os não confederados. Na verdade, os não confederados apareceram aqui logo depois do dilúvio bíblico, aportando na África para a guerra. Os não confederados, mas eles estão aqui desde a época do dilúvio bíblico. Então, espera um pouquinho. Eles estão aqui desde o dilúvio bíblico, são os reptilianos. Quando o homem começou a mexer no átomo e desenvolveu a arma nuclear, o pessoal de Marte pediu socorro para a Confederação, porque eles mesmos destruíram o planeta deles com guerra nuclear. Então, a Confederação, com permissão de Jesus, passou a ter contato com os governos também. Só que os governos, os Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Inglaterra e Índia preferiram a tecnologia de guerra. Né? O que os confederados ofereceram para o Eisenhower foi energia sustentável, internet gratuita para todo mundo. Naquela época não se falava internet. Cura das doenças e progresso da agricultura para que ninguém mais passasse fome. Só que eles preferiram tecnologia de guerra. E hoje nós estamos respondendo à consequência disso. Tá? Por exemplo, que eu dou também, a água eles pegam de graça. Aí essa água gastam tecnologia para transformar ela numa água potável. Mas a água é de graça. Aí eles acham o direito de cobrar a vida inteira, inclusive... Então, mas isso faz parte de um planeta de expiação e provas, né, seu Luiz? Isso é um planeta de expiação. Sim, mas veja, com certeza, só que isso é um planeta de expiação e provas. É o que nos caracteriza. A gente precisa vencer essa barreira. Eles estão fazendo contatos com grupos, eles trabalham com grupos, porque nós não temos maturidade ainda para poder ter um contato em massa. Se e quando nós vencermos a barreira da ignorância maior, aí nós teremos um contato em massa com eles. Atualmente, eles trabalham em grupos. E se manifestam ostensivamente muito centro espírita. Poderá haver a intervenção dentro do caso de uma ameaça? Sim, sim. Se nós tivermos uma guerra nuclear que põe em risco a nossa órbita, aí eles vão interferir por causa dos planetas vizinhos. Né? Mas, caso contrário, eles não podem interferir. Tem uma diretriz que impede a interferência. Certo, nós agradecemos, então, doutora Mônica. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Sheiliana. Obrigada a você que esteve conosco até esse momento.